Infelizmente, primeiro o Benfica e agora o Futebol Clube do Porto estão fora da maior liga europeia a nível de clubes. O Porto tinha uma tarefa muito difícil, não era impossível, mas realçar o primeiro jogo em casa no Dragão. Porto perdeu por 2-0, a Juventus marca 2 golos fora, o que traz também grande peso para a segunda mão. O Futebol Clube do Porto visitou o terreno da Juventus em Turim e perdeu por 1-0. Foi um Futebol Clube do Porto que está numa fase muito boa na competição interna, na nossa Liga NOS, e o Futebol Clube do Porto ontem em Turim, num estádio completamente difícil e sobre o campeão de Itália, conseguiu fazer uma boa exibição no que diz respeito à minha opinião pessoal. É claro que a expulsão de Maxi veio também trazer algumas dificuldades à equipa de Espírito Santo e claro que frente a um poderoso Juventus tornou-se um caminho muito mais complicado. Nuno Espírito Santo alinhou com o seguinte 11, na baliza Casillas, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Laion, dupla de centrais com Marcano e Felipe, à frente Danilo na sua posição natural, pivô defensivo, à frente de Danilo tivemos Brahimi mais à esquerda, Oliver no meio, André mais à direita, apesar que tanto Oliver como André permutavam o seu posicionamento. Na frente tivemos Tiquinho Soares e André Silva. Este foi o 11 que Nuno Espírito Santo colocou dentro de campo em Turim frente à Juventus, e vocês sabem que eu começo por falar e dar a minha opinião sobre os comportamentos e princípios de jogo que a equipa de Nuno Espírito Santo ontem colocou em prática frente à equipa e tão poderosa Juventus. Na estrutura que eu vi, foi fácil identificar como é que o Futebol Clube do Porto jogava, qual era o seu posicionamento. Vocês podem ver que havia uma linha de 2 jogadores bem à frente, que era Soares e André Silva, e depois recuado nós tínhamos Brahimi, Oliver no corredor central e André mais à direita. Mas ia havendo alguma permuta no lado direito. Porquê? Porque do lado esquerdo Brahimi é um jogador mais fixo e no lado direito não tem aquelas características iguais às do Brahimi, nem André nem Oliver. O Futebol Clube do Porto tinha uma primeira fase de construção que já é notório, em que Danilo desce um pouco as suas linhas no seu corredor e coloca-se entre os centrais do Futebol Clube do Porto, Felipe mais à direita e Marcano mais à esquerda. É uma linha de 3, é esta linha que faz com que o Futebol Clube do Porto consiga construir a sua primeira fase. Depois, no decorrer do posicionamento da bola, era Oliver que descia para pegar no jogo e dar início depois à sua segunda fase já no meio campo. Por isso, Oliver basculava muito sempre no sentido da bola. Para quê? Para conseguir pegar no jogo e dar início à segunda fase de construção. Passando para os corredores laterais, quando o Porto dava início a essa segunda fase, os comportamentos não eram bem idênticos, porque se do lado esquerdo nós tínhamos Brahimi, que é um jogador mais fixo, do lado direito havia o deambular de posicionamentos, ao qual eu vou já tentar explicar. Do lado esquerdo, não só Brahimi dava a largura no corredor, era depois Laion que dava a profundidade, a verticalidade, a sua velocidade, quando depois Brahimi ocupava movimentos mais interiores à procura de espaço e dar uma linha de passe. E então quando Brahimi fugia para o setor mais central, era para libertar o corredor ao mexicano Laion. Por outro lado, não só Laion dava essa profundidade, porque havia momentos em que o Porto, dentro do meio campo da Juventus, Laion estava num processo mais recuado e era depois Brahimi que dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Reparem que nesta imagem é pouco visível, Laion está mais atrasado a dar uma linha de passe e um apoio a Brahimi, e depois vejam André e Oliver muito basculados no sentido do portador da bola do Futebol Clube do Porto. André
e Oliver andavam sempre juntos. Para quê? Para criar aquela superioridade numérica no corredor central do Futebol Clube do Porto. Reparem que se o Porto quisesse mudar o corredor à bola, era depois o único jogador que ficava bem aberto, era Maxi Pereira no corredor contrário. Portanto, no lado esquerdo havia esta gestão de posicionamento com Lyon e Brahimi. Do outro lado havia aquele misto de André e Oliver e, claro está, a profundidade de Maxi Pereira. Nesta imagem é bastante nítido que é Maxi que dá a profundidade no seu corredor. Maxi acelera e consegue chegar ao último terço do terreno da Juventus. E depois reparem mais uma vez André e Oliver sempre juntos, sempre no apoio um do outro, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E neste exemplo é que Maxi era aquele jogador do lado direito que fazia o corredor não só no processo defensivo como no processo ofensivo. E então, se era Maxi que tinha totalmente essa liberdade, por vezes aparecia ou André ou Oliver. E ainda tínhamos uma terceira alternativa, que era André Silva, que em vários momentos da partida era ele que fazia a diagonal de dentro para fora para dar a largura mais à frente de ataque relacionado com o corredor mais à direita. André Silva então fazia essa diagonal e depois reparem que mais uma vez André e Oliver sempre no apoio ao ponta de lança, a um dos homens mais avançados do Futebol Clube do Porto. Se no corredor esquerdo havia uma identidade sólida, fixa, entre a gestão de posicionamento de Lyon e Brahimi, do lado direito havia uma espécie de carrossel entre André e Oliver, e claro que esses dois jogadores preferiam movimentos mais interiores para dar o corredor completo e total livre a Maxi Pereira. Por outro lado, André Silva também se deslocava um pouco mais para a direita, no intuito de baralhar um pouco a organização defensiva da Juventus. E este era o Futebol do Porto, em que depois Soares, na frente sozinho, muito batalhador, era o primeiro homem a fazer pressão à linha defensiva da Juventus. E o Futebol do Porto era uma identidade que já é bem conhecida, apesar que os jogadores que vão jogando nos corredores têm características um pouco diferentes. Este foi o Futebol do Porto sem bola, com bola. E agora um Futebol Clube do Porto sem bola, uma estratégia que Nuno Espírito Santo levou para Turim. E as estratégias também têm muito a ver com o jogo sem bola. E o Futebol Clube do Porto apresentou-se numa estrutura de 4-1-4-1, em que tinha uma primeira linha defensiva com os 4 defesas e à frente Danilo era o homem que iria anular o jogo entre linhas da equipa italiana. À frente de Danilo é muito bem visível que André Silva foi um dos grandes sacrificados da equipa do Futebol Clube do Porto, um jogador que jogava em terrenos mais avançados, era obrigado a descer as suas linhas e ocupar o lado mais à direita da linha dos médios do Futebol Clube do Porto. Portanto, André Silva fechava mais à direita, Brahimi descia no seu corredor e formava uma linha com André e Oliver. Na frente, muito isolado, e era o primeiro homem que fazia a pressão à equipa da Juventus, era claramente Tiquinho Soares. Portanto, este era um Futebol do Porto em que Danilo tentava anular o jogo entre linhas da equipa italiana. À frente, uma linha de 4, sempre a bascular no sentido da bola, e André Silva foi o jogador mais desgastado neste sistema do Futebol Clube do Porto, em que, na minha opinião, comportou-se muito bem. André Silva, taticamente, já está um jogador muito adulto, mas era uma espécie de ioió em que André Silva tanto teria que se colar ao lado de Tiquinho Soares e, quando não tinha a bola, tinha que recuar e preencher aquele lado direito do Futebol Clube do Porto. A pressão, havia momentos em que o Porto conseguia pressionar um pouco mais alto, e isto tem a ver com aquele feeling do jogador que eu vou lá para tentar roubar a bola, eu sei que vou lá e sei que vou roubar a bola, mas não era bem essa a estratégia de Nuno Espírito Santo. O Porto pressionava um pouco, mas era notório que a 10 metros, 10, 15 metros à frente da linha do meio campo, era essa a zona em que o Porto começava a fazer a sua pressão.
no sentido em que, quando a bola estava nos centrais da Juve, Soares media o seu esforço, mas a pressão era muito identificada quando a bola chegava aos corredores laterais, e quem saía na pressão era ou Brahimi no lado esquerdo ou então André Silva no lado direito. Era aquela pressão mais ou menos identificada que fez parte da estratégia ontem de Nuno Espírito Santo em Turim. Aquela pressão que eu vos falei anteriormente, que parecia que o Porto conseguia roubar a bola. Nesta imagem vemos Soares a pressionar um dos elementos da defesa da Juventus, e depois reparem o Porto a subir linhas com Brahimi, Oliver, e depois no outro lado, num sistema mais defensivo e também a pressionar o lado direito, tínhamos André Silva. Por isso era um Porto muito bem organizado, na minha opinião, e vou passar já para a minha opinião pessoal. Eu acho que o Porto, enquanto teve 11 jogadores, foi uma equipa muito personalizada, foi uma equipa muito organizada. É lógico que na primeira parte a Juventus, jogando em casa, foi tendo algumas situações de golo, mas na minha perspectiva eram situações que no momento do jogo o Porto conseguia controlar mais ou menos todos os momentos e todas as situações de ataque da equipa da Juventus. O Porto timidamente também chegava à baliza de Buffon, mas claro está, a chave deste jogo foi claramente a expulsão de Maxi Pereira, uma expulsão em que deu um penalti, e logo aí a Juventus consegue fazer o golo de penalti. Porquê? Porque Maxi, ao atirar-se à bola, a bola vai-lhe bater no braço. O que é certo é que o Porto parte para o intervalo com menos um jogador, Maxi expulso, a perder por 1-0, depois de uma derrota em casa no Dragão por 2-0. Aí complicava-se e muito a tarefa do Futebol Clube do Porto, e depois no intervalo Nuno Espírito Santo faz uma alteração em que vai tirar André Silva e coloca Boli. Aqui o que é que acontece? O Futebol Clube do Porto joga com 4 defesas, Marcano vai para o lado esquerdo, e depois uma linha à frente dos 4 defesas, uma linha de 3 com Oliver, Danilo e André, e depois na frente Brahimi vai para o lado de Soares, e o Porto assim não conseguia pressionar alto e ia sempre basculando no sentido da bola à espera do erro da Juventus. Portanto eram 4-3-2, porque o Futebol Clube do Porto jogava com menos um. Vêm as substituições, aos 66 minutos sai Brahimi e entra Jota. Portanto, Brahimi estava a jogar na frente com Soares, sai Brahimi, entra Jota, e Jota vai fazer a companhia a Soares na frente, mantendo aquela linha de 3 médios, e depois aos 69 minutos sai Oliver e entra Otávio, naquela perspectiva de Otávio ser um jogador um pouco mais ofensivo, e o Futebol do Porto estava sempre a criar e a tentar oportunidades para fazer o seu golo. O que é que acontece é que o Porto com 10 consegue criar 2 grandes oportunidades de golo, uma de Soares que se consegue isolar e depois tenta colocar a bola no ângulo mais longe do seu posicionamento e a bola sai ao lado, e depois Diogo Jota, através de um arranque, vai tentar picar a bola por cima de Buffon, e a bola sai ao lado. Portanto, o Porto sai desta Liga dos Campeões, mas sai, na minha opinião, com uma boa imagem. Primeiro porque a Juventus já é forte, e depois em 2 jogos que condicionou não só a expulsão de Alex Telles no primeiro jogo, como agora a expulsão de Maxi neste segundo jogo. Mas nota-se que o Futebol Clube do Porto respira saúde, nota-se que o Futebol Clube do Porto está unido, está forte, e claramente esta derrota e esta saída da Liga dos Campeões não vai beliscar aqueles que são os objetivos para a Liga NOS. Fica mais uma análise, e a última análise no canal Joga Simples, referente à Liga dos Campeões. Já não temos nenhuma equipa portuguesa nem na Liga dos Campeões, nem em qualquer competição europeia. Espero que tenham gostado deste vídeo, de mais uma análise, desta vez ao Futebol Clube do Porto, à equipa de Nuno Espírito Santo.